Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé. Nesse dia 27 de maio de 2025, nessa terça-feira, sexta semana da Páscoa. O evangelho que a igreja nos dá no dia de hoje é tirado de João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jorge Amado, no livro Capitães da Areia, dizia: Pirulito rezava, pedia a Deus que voltasse a ser suprema bondade, não fosse suprema justiça. Às vezes a gente quer ser bom, mas a gente tem que buscar a suprema justiça, a justiça que é a graça de Deus presente no nosso meio, naquilo que nós temos, somos, desejamos e precisamos e buscamos. O evangelho desse dia de hoje, fruto da bondade de Deus e ao mesmo tempo despedida de Jesus, e o Jesus vai terminando o seu discurso já dizendo que parte para a casa do Pai. Uma coisa é a gente saber que a gente vai morrer. A outra coisa é a gente pensar: com a minha morte eu vou para onde? É a história do rico e do Lázaro, né? Lázaro morreu e os anjos o levaram até Abraão. Deus o levou até Abraão. O rico morreu e foi enterrado e acorda no inferno. E Lázaro acorda ao lado de Abraão. Para o povo da Bíblia, a honraria maior é você morrer e se encontrar com o Pai da fé. Com o Pai da fé, essa é a honraria máxima. Então o evangelho nesse monte: agora eu parto e vós não me perguntais para onde eu vou, porque todos os discípulos estavam em pânico, tristes, sem saber como seria a vida. Diante do anúncio da morte de Jesus, no discurso de despedida, no testamento que ele oferece, na regra da união e do amor, ele parte, mas promete a vinda do defensor. Promete a vinda do Espírito Santo, promete a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que agora, através deles, vai fazer morada em cada um de nós, e por isso a gente vai enfrentando tudo que a gente tem que enfrentar na vida. Uma coisa é muito clara na vida: quando se tem fé, a gente agrada e desagrada. E Jesus está mostrando para os discípulos que eles também irão desagradar, irão ser perseguidos, irão desapontar. Porque muitos pensam que estão fazendo um bem a Deus, e na verdade né? Durante 4 séculos, os cristãos eram considerados como seita, né? Eram perseguidos, eram mortos, eram bandidos, né? Somente com Constantino que a igreja se tornou oficial do império, no final da vida dele. Por isso Jesus vai despedindo dele, diante da despedida haverá, e quando vier, eles demonstrarão ao mundo que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado é não acreditar em Jesus. Este é o pecado. É não acreditar nas obras de Jesus, é não guardar a palavra de Jesus e começar a querer ser dono de Deus. Porque distante de Jesus, a gente começa a ter a vontade de engaiolar Deus e colocar Deus dentro dos nossos territórios. Então o pecado é não acreditar nele. Depois o segundo, a justiça. A justiça é porque Jesus, mesmo sendo condenado, mesmo passando pela cruz, mesmo sendo rejeitado, ele vai para o Pai.
Mesmo sendo rejeitado, a justiça é isso. Mesmo sendo rejeitado, condenado à cruz, ele vai para o Pai. Ele é ressuscitado. Essa é a justiça. E o julgamento é que os chefes desse mundo já estão condenados. Perderam a chance de salvação. Perderam a chance da eternidade. Perderam a chance de continuar vivendo após a morte. O discurso de despedida de Jesus tem esses 3 termos: o pecado, a justiça e o julgamento, que são termos importantes. No Evangelho de João, Jesus nunca julga, mas diante dele, a pessoa que está diante dele que tem que tomar um posicionamento. A pessoa que está diante dele que tem que dizer, viu? Se está a favor ou contra. Porque não é possível a gente se encontrar com Jesus e ficar neutro, viu? Ficar neutro. É a crítica que alguns fazem às vezes dos padres atuais de mídia, em que eles não incomodam ninguém, porque eles não se preocupam com o mundo, eles se preocupam só com a sacristia. Eles não estão preocupados com as estruturas de injustiça, de fome, de desigualdade do mundo. Eles só estão preocupados com as normas da sacristia. E a gente vai olhando assim, a gente acaba não estão mais preocupados em cumprir leis, regras e normas da igreja do que necessariamente o perdão e a misericórdia. Cabe a cada um de nós pedir a Deus que nos dê o seu Espírito Santo para que a gente suporte a ausência de Jesus. E na ausência de Jesus a gente se prepara para se encontrar com o Salvador, com o ressuscitado, e ali encontrar a certeza de que nós não caminhamos para um fracasso. A gente caminha para um final feliz nos braços de Deus. Um abraço, até mais.